Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder da História Podcast, nosso episódio de número 10. Estou aqui com meus parceiros, Augusto Santos, Fernando Jesus. Fala galera. E não poderia deixar de falar, né, dos nossos convidados, né? Doutor Ailton hoje, advogado criminalista. Gente, fica até o final aí que hoje a resenha vai estar pesada. Hoje tem história. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais, a gente já está trazendo conteúdo semanalmente para vocês aí. E se você é aquela pessoa que tem uma história de vida bacana, ou conhece alguém que tem uma história de vida bacana, quer participar do nosso podcast, só deixar uns comentários aqui no vídeo, que a gente vai entrar em contato com vocês, beleza? E vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Agradecer. Innovation Soluções, soluções inovadoras para os seus negócios, desde CFTV, né, controle de acesso. Precisou de inovação, precisou de tudo para o seu negócio, Innovation Soluções. E por falar em janeirão que está chegando, dezembro, está programando aquela viagem com a família, pode parar de ficar até de madrugada procurando o preço de passagens que vocês não vão encontrar mais barato. Consultor Robson Nakane. Só chamar que você vai ser bem atendido. Preço justo, hein? E para você que puxa aquele ferro, né? Gosta de fazer uma academia. Consultor Misael. www.coachmisael.com.br. Suplementos alimentares, desde whey protein, creatina. E ó, tem aqui até um Hermes. Hermes, aquele aqui, ó. Vitamina capilar, né? Se eu tivesse usado, não tava assim. Vocês não vão esperar ficar assim pra usar. É isso aí, aproveitar, rapaziada. E vamos apresentar nosso convidado hoje. Uma honra recebê-lo aqui, Dr. Ailton Abel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra. Fique à vontade para compartilhar a sua história de poder conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço ao convite, tá, de todos vocês, inclusive através do nosso amigo aí, Misael, né? Vai ser uma honra poder compartilhar justamente aí sobre o nome, né, Poder da História, né, podcast. Realmente eu tenho uma história, tenho várias histórias de vida, histórias profissionais, histórias que com certeza vai agregar valores a quem ouvir e participar desse podcast hoje. Eu fico muito agradecido pelo convite. A gente que agradece. E para dar start no nosso podcast aqui, de praxe, perguntar como que começou essa trajetória, como que surgiu esse amor pelo direito, se foi amor mesmo, ou se for uma referência familiar, como que começou essa jornada aí? Como você falou, tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E essa história começou de fato em 2005. 2005, eu tenho alguns primos que são de Brasília e eles estavam todos imbuídos aí a entrarem no direito para prestar concurso em Brasília, que é um lugar que tem muitos concursos públicos, né? E aí, naquele momento, surgiu uma empatia pelo direito. Mas a história mesmo começou num determinado momento da minha vida, na qual eu estava praticamente... Eu vinha numa série de profissões, sempre trabalhei como autônomo, representante comercial, sempre vendendo alguma coisa, tendo transportes, empresa de transporte, e a coisa estava dessa forma. E em 2007, o meu irmão me procura. Eu estava numa fase muito difícil da minha vida, praticamente sem emprego, e estava numa necessidade muito grande sem arrumar serviço. Meu irmão chega para mim e fala, ele me chama de Tô, meu irmão André. Então eu vou mandar um beijo para ele, meu irmão André. Eu falo para ele que por causa dele é que eu tô aqui hoje, pelo incentivo dele. Abraço, Andrezão. André Abel. E aí o que acontece? Ele chega para mim, ele me chama de Tô. Ele chega para mim e fala assim, Tô, por que você não faz uma faculdade? Eu falei, cara, sem brincadeira, hoje eu não tenho dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, como que eu vou pagar uma faculdade de Direito? Ele sabe como que é isso, né? E aí ele falou assim, cara, faz ProUni, faz o Enem, faz o Enem.
E eu não tenho vergonha de falar isso, porque assim, muita gente, inclusive durante a faculdade, tinha vergonha de dizer que era ProUni proveniente do Enem. Sim. E eu não tinha, pelo contrário, eu tinha orgulho porque eu passei e ganhei aquela bolsa. Bom, meu irmão falou, faz a inscrição. Eu falei, isso aí não vira, isso aí é coisa do governo, isso aí não acontece, não. Dá seu computador. Aí ele fez a inscrição para mim naquele momento. Isso que é Enfim, ele mesmo fez. Enfim, ele falou, vai chegar uma cartinha aqui em casa, tal, você vai receber, tal, e eu desacreditando. Te juro, não peguei um livro para estudar. E naquela época o Enem, você fazia em 2 finais de semana. Sim. Minto. Agora que você faz em 2 finais de semana. Naquela época você fazia sábado e domingo. Isso, era sábado e domingo. Eu fiz sábado e domingo. E conclusão, fui no sábado, fiz, eu falei, cara, caiu em tudo que eu não sabia. mas eu quase não fui no domingo. Eu falei, eu vou. Já que eu vim até aqui, eu vou novamente. E eu confesso que ali, no segundo dia, no domingo, eu falei, cara, quem sabe esse negócio dá certo? Fiz, me apliquei, conhecimentos da escola, do que eu aprendi na escola, na história da vida, na escola da vida, na escola do pré, enfim, do primeiro grau, naquela época era primeiro grau, segundo grau. Cara, chegou o mês de dezembro, nota do Enem. Eu não me lembro, eu sei que foi naquela época, acho que até hoje, era 500, 600, 700 a pontuação. Sim. Eu sei que eu tirei 675, alguma coisa assim. Ou seja, eu fui aprovado. Aí liguei pra ele. Eu chamo ele de Preto. Preto, meu, o que é isso aqui? Aí ele olhou e falou, você foi aprovado, cara. Já fez sua inscrição na faculdade? Eu falei, cara, me ensina. Aí eu acordei. Eu falei, agora deu certo. Agora vai. Resumindo, fiz minha inscrição na faculdade. Fiz a faculdade 100% com a bolsa ganha pelo Enem, que aí eu me inscrevi no ProUni e fiz os 5 anos por essa forma. Confesso que no começo eu estava assim numa situação, foi uma fase muito difícil da minha vida, mas eu acreditei muito. E aí, na faculdade, você ouve muitas histórias, né? Que a advocacia não dá mais, que a advocacia é uma ilusão, que vocês vão se formar e vocês vão enfrentar uma dificuldade. E realmente... Eles não estavam mentindo. Não estavam mentindo. Eu tinha um professor que ele falava muito duro. Eu até falava, cara, esse professor meu, não vou citar o nome dele, eu falava, esse professor ele deve estar contra a faculdade, contra a gente, porque ele só fala mal, cara. Se a gente for ouvir esse cara, a gente tá quebrado. Tranca o curso. Já desanima, né? Enfim, mas a real da história é que desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu já entrei com essa determinação. O dia que eu me formar, que eu pegar minha carteira da OAB, eu vou exercer a advocacia criminal. Eu vou ser criminalista. E a ideia também, que eu ainda não descartei, possivelmente um concurso aí para delegado, mas a advocacia criminal ela é muito nobre, ela é muito diferenciada, né? E ao longo do curso, graças a Deus, eu me formei e assim, o mais interessante é que eu me formei em 2015 e aí vem o X da questão, né? Eu era representante de sala e naquela época sempre tinha alguns eventos na faculdade, simulações de júri, de julgamentos, de casos, né? E o pessoal sempre falava, o Ailton vai ser o primeiro que vai pegar a carteira da OAB. O Ailton vai ser o primeiro que vai passar. O Ailton é muito dedicado. Você vê, a aula começava às 8 da manhã, eu estudava matutino, meu horário era matutino. O horário era das 8 da manhã até as 11h40. Sim. Eu chegava na faculdade às 7h20, 7h30. Todo dia, 5 anos ali, batido. Caxias, muito dedicado. Porém, por uma ironia do destino, no meu 3º ano de faculdade, eu recebi um convite para trabalhar numa imobiliária. E aceitei esse convite. A situação estava um pouco crítica ainda. Enfim, e ali a gente não entende os propósitos de Deus, e inclusive é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente crente em Deus, eu creio unicamente em Deus, e se eu cheguei até aqui foi primeiramente Deus. Sim. Né? Toda glória e honra a Ele, porque Ele me deu forças e graça para me chegar até aqui. Exatamente. E não foi fácil, e não é até hoje. E não é até hoje. Mas Deus é quem me dá graça. No entanto, por uma ironia do destino, eu fui trabalhar como corretor, me dei muito bem nessa área, e
E eu vou falar para vocês, se eu falar para vocês quantas vezes eu fiz a prova da OAB, vocês não acreditam. Aquele aluno dedicado, aquele aluno que era o Caxias, que todo mundo falava, professores, amigos, colegas, todo mundo falava, o Ailton vai ser o primeiro que vai pegar a carteira da OAB. Ele vai fazer a primeira, vai passar. Sim. E eu fiz a prova do OAB 14 vezes. Nossa. 14 vezes. Gente, não desista, hein? Meu amigo, vou falar pra você, foi perseverança, foi persistência. E na sua época não tinha repescagem, né? Como é hoje. Então, quando eu comecei não tinha, mas depois aí aconteceu, começou, né? E assim, cara, foi muito louco. Foi uma experiência assim dolorosa, foi uma experiência, sabe, momentos assim da minha vida eu pensei em desistir, jogar tudo pro alto, e eu falava, Deus, por que o Senhor permitiu eu chegar até aqui? E Deus sempre falava dentro de mim, né? Eu vou conceder, eu vou te dar isso. Você veio, você não cursou todo esse período, você não passou por essa jornada em vão. Simplesmente para ser um bacharel. Não desmerecendo os bacharéis. Isso é muito chato, né? A galera menospreza. Você não é advogado, você só é bacharel. Exatamente. 5 anos ali ralando. Embora só a faculdade em si seja um baita desafio, porque você tem que se dedicar. Você tem que ter a pegada para a coisa. Lógico. É leitura, interpretação, dedicação, você tem que ser desinibido. E a faculdade que eu fiz, uma faculdade muito boa, e de toda forma foi um desafio muito grande. Tive excelentes professores e eu sei que por ironia do destino eu fiz a prova 14 vezes. E até que um dia eu me lembro que... E fazer uma festa, né? Meu amigo, A festa deve eu vou ter falar sido pra boa. você. Eu vou falar pra... Não, e qual é o problema? Os colegas, né? Os colegas se encontram e tal. E aí, passou? Não passei, Ainda não. Como é que é? Mas fulano passou. Cara, Beltrano passou. Você não passa. Churrasco de família, Aí galera. meu amigo, aí você... É uma cobrança pessoal, uma cobrança social, uma cobrança familiar. E aí junta todo aquele peso e você tem que correr atrás. E aí chega um momento que eu falei, agora é advocacia, tem que ser advocacia, mas eu não tinha a OAB. Embora... Eu fiz muitas parcerias com vários advogados. Eu tinha essa... Graças a Deus até hoje eu tenho uma facilidade para fechar negócios, contrato. Então eu corria atrás desses clientes e eu conseguia captar esses clientes e fechar com algum parceiro. E aí eu fazia imobiliário, eu fazia previdenciário, eu fazia família. Até porque o direito criminal... Por exemplo, o direito trabalhista você consegue, sem o OAB, fazer alguma coisa, despachar com alguma coisa. O crime não. O direito criminal, para você entrar na delegacia, se você não tiver OAB, se você não chegar com a carteira da OAB, os caras já te olham torto. Esquece. E se perguntar, você é criminalista, e você falar, não, eu faço família, mas aqui é meu amigo, eles já olham diferente. Sim. É bem regrado mesmo. Já olham pelo preconceito também, né? Já. Então, foi um desafio muito grande no decorrer desses anos. Foram várias decepções, várias frustrações, todas as provas que eu fazia. Passava na primeira fase, aí ia para a segunda, aí era reprovado, ia para repescagem, ficava por pouco ponto, aí tentava de novo, aí ficava um tempo sem fazer. Eu sei que foi assim, foi uma luta. E aí eu lembro que a última prova que eu fiz, eu me lembro que eu saí de casa e eu vou falar para vocês, confesso, eu não ia desistir, mas naquele dia eu me ajoelhei antes de sair de casa e só falei isso para Deus. Deus, eu te agradeço, mas é o seguinte, é a última prova que eu faço. Se eu passar, amém. Se eu não passar, eu paro por aqui. Aí eu vou entender que não é para mim. Só que uma voz ficava, eu te chamei para isso, eu te chamei para isso. Gente, eu fui fazer essa prova. Mudei de cidade. Eu comecei a fazer aqui em Osasco, mas toda prova que eu ia fazer, tinha tanta gente que falava, pô, de novo aqui, cara. Pô, de novo. Eu tava sócio já. Eu sei que teve momentos que eu esperava já quase o portão fechando pra todo mundo estar dentro da sala, pra mim já chegar, entrar e ficar na minha. Pra não encontrar ninguém. Pra não encontrar ninguém. É um baita constrangimento. E sem contar, gente, aí fica até a dica pra quem está nos assistindo. Eu acho que um dos maiores desafios da prova da OAB, porque de fato a prova do OAB ela não mede o seu conhecimento, não é o conhecimento ali que é avaliado. Certo. Você precisa passar por ela, é uma fase. Só que assim, o que mais prejudica a gente nesse momento é a parte emocional.
o emocional do aluno, do candidato, vai a zero. Vai a zero. E foi um dos maiores problemas que eu enfrentei. Foi a parte emocional. Eu chegava na prova, me dava suador, me dava dor de barriga, me dava... eu ficava tremendo, eu tinha diarreia. E o reloginho, o cara riscando na parede. Você entendeu como é que é? E aí eu não podia beber água porque eu tinha que ir no banheiro toda hora. Era aquela briga, aquela coisa, quando eu via passava o tempo. Enfim, eu sei que na última prova, na primeira fase, eu fiz 51 pontos, que o mínimo é 40, né? 40 você já passa. E na segunda fase eu passei na primeira. Foi uma prova muito difícil, mas eu não precisei ir para repescagem e graças a Deus eu passei. E aí, cara, quando eu vi meu nome, eu comecei a fazer a prova em Jundiaí. Quando eu vi meu nome lá, o primeiro da lista, cara, eu tremi, eu não sei se eu tirava foto, se eu ligava, sabe? Será que se eu ver? Deixa eu ver. Aí eu tô aberto, cara, pode ver foto. Aí eu dá uma olhada no CPF, confere. Eu vou falar pra você, até hoje, às vezes eu falo, cara, eu sou advogado. Sério. Porque foi uma luta tão grande. É gratificante, né, mano? Foram anos tentando, né? E, cara, é muito pesado. Enfim, passei e graças a Deus... E, tipo assim, uma coisa é a faculdade, outra coisa é a OAB, outra coisa é a prática. Né? São situações totalmente diferentes. E aí, por isso que muita gente desiste, digo, não desista, meu amigo, que estudou, que fez, que se esforçou, não desista. Porque, assim, se você parar pra pensar, e aí já vem a história de vida, tudo na vida, inclusive a lei da semeadura, existe todo um processo de arar a terra, de preparar a terra, debaixo de sol, debaixo de chuva, com vento, à noite, madrugada, tarde, enfim. Você tem que preparar a terra, você tem que jogar semente, tem que contar com a chuva, às vezes a chuva não vem, às vezes vem muita chuva. É tudo uma questão de tempo, é tudo uma questão para as coisas acontecerem, né? E eu digo, na minha vida, por exemplo, ainda tem muita coisa por vir, porque eu continuo plantando e planto todos os dias, né? E foi um desafio, e graças a Deus hoje eu sou um advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, atuando aí em vários estados do Brasil, com situações de grande repercussão, crimes de grandes repercussões, adquirindo experiência a cada dia mais, né, a prática com o cliente, com o familiar, com aquele colega que está saindo da faculdade, que está vindo para essa lida de advocacia, né? E hoje eu procuro ajudar essas pessoas. Eu não tenho problema algum. Aqui eu sou um pós-graduado, mas eu não sou expert, mas eu sou um estudante do direito até hoje, estudo constantemente e não tenho problema, vaidade alguma em passar, em compartilhar conhecimento. Isso faz diferença. Eu me deparei com muitos colegas que tinham interesse em mim, comercial, o Ailton é desenrolado, o Ailton vai lá, pá, tal, mas sempre retia, né? Esses são os desafios de várias profissões, né? Inclusive do direito. Mas eu não tenho problema algum de compartilhar experiências, mostrar, não só apontar e falar, ó, vai por aqui, mostrar o caminho das pedras, mas se for preciso eu pego na mão e falo, cara, não vai por aqui não, faz isso, porque eu fiz e me dei mal. Se você fizer esse caminho, vai dar certo. E eu sei que isso também vai, de uma forma ou outra, vai se voltar a meu favor, hoje, amanhã ou depois. Quem dera, né? Se todo mundo pensasse assim, o mundo corporativo seria uma maravilha, né, cara? É verdade. Não é verdade? A gente enfrenta isso, cara. Mundo corporativo, no dia a dia, no próprio poder judiciário. É complicado. Lidar com o ser humano não é fácil. Não, e o ser humano, ele tem esses comportamentos estranhos, né? E você tem que ser muito... Eu costumo dizer que o advogado, principalmente o criminalista, ele é um cara diferenciado. E eu digo assim, não é com soberba e não para dizer que ele é melhor que as outras pessoas, não. Ele tem que ser mais humilde, mais malicioso, tem que ter uma visão diferenciada das outras pessoas, tem que ter coragem
Sim. Não pode ter medo. Principalmente coragem. Tem que ser ousado, tem que ser maleável, porque uma hora ele vai se deparar com situações que ele até poderia ter um comportamento diferente, mas ele tem que saber dosar a hora dele avançar, a hora que ele tem que recuar, a hora que ele tem que parar, se posicionar. Então é um jogo assim de experiência de vida, de comportamento. Tem que ser sangue frio, tem que ser racional demais, entendeu? É bem diferenciada a questão do advogado, principalmente o criminalista. Falar em malícia, né? Quando vão procurar seu escritório, como que é a abordagem? O pessoal já chega para você, já fala, doutor, eu fiz isso, isso e isso, ou a sua malícia, experiência, que arranca toda aquela informação do indivíduo, ele sendo culpado, né? Ele sendo culpado. Aquele feeling, né? Sim. Nós temos diversas situações, e o dia a dia vai nos ensinando a ter esse discernimento, né? Esse feeling. Por exemplo, eu tenho casos de clientes que chegam no escritório, doutor, o fulano me indicou. Aí ele já vem com uma segurança maior, porque o fulano, um amigo, alguém conhecido. E eu digo, na advocacia criminal, já aproveitando aqui o gancho, é muito boca a boca, porque a pessoa que comete um crime, e já deixando também um outro parênteses, de cada 10 clientes que eu tenho, 9 nunca cometeram crimes. Que isso aí é importante até destacar, porque tem muita gente que fala assim, às vezes eu vou dar meu cartão para uma pessoa, não, pelo amor de Deus, não, cara, não, eu quero ser seu amigo, mas usar seus trabalhos, não. E eu falo, cara, quantas pessoas me procuram que nunca praticaram um crime, nunca se envolveram em um enredo criminal e por uma situação do destino, às vezes o trabalho, ele sim, quando ele pensou que não, chegou a intimação na casa dele. Olha, comparecendo na delegacia tal dia, o cara já treme. Sim. Olha, tem um processo de crime aqui contra você. Doutor, não fiz, doutor. Sabe, são várias situações. E aí, já para quebrar esse tabu em relação ao advogado criminalista. E digo, realmente, para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir amanhã, depois, enfim, teve um problema criminal, não vá procurar um advogado de família, não vá procurar um advogado previdenciário, não vá procurar um advogado civilista. Procure um criminalista, um especialista. Está com problema com família? Procure um advogado civilista que mexe com problemas de família. É a mesma coisa de um médico. Se você está com problema no coração, ao invés de você procurar um cardiologista, por que você vai procurar um urologista ou um ginecologista? Exatamente. Cada um cuida da sua área. O seu nicho ali, né? Tem que se especializar, né? Cada um na sua. E cada matéria, seja tributária, seja previdenciária, tem as suas peculiaridades. Por exemplo, modéstia à parte, se você me perguntar de previdência, de família, principalmente imobiliário, e outras matérias, eu vou conseguir te dar o norte. Mas talvez você precise de mais informação. Sim. E principalmente o crime, porque o crime, o que está em jogo? A tua liberdade, meu amigo. Exatamente. A tua vida, a tua honra. Uma coisa é você entrar com requerendo um dano moral. Se você ganhar, bem. Se você não ganhar, top. Perdeu dinheiro, alguma coisa, acabou. Isso é a honra. Isso é a liberdade. Exatamente. Muitas vezes ali, por engano, você pega ali 5, 6, 7, 8, 10 anos de prisão por não ter contratado um especialista para cuidar daquele caso concreto. Exatamente. Né? Daquele caso. Bom, mas respondendo sua pergunta, chega um camarada, ele se apresenta e fala, doutor, é o seguinte, eu recebi essa intimação. Ok, você praticou esse crime? Não, doutor, não pratiquei, realmente eu estava no dia, tal. E aí eu começo a olhar no olho do meu cliente, eu já considero meu cliente. Sim. Aí eu vejo que ele começa falando. Aí eu pego, amigão, só um minuto. Você está falando com um profissional, eu preciso que você fale a verdade, porque em cima da sua verdade é que eu vou fazer a tua defesa. É em cima da tua verdade, em cima da história que você está me contando, porque não adianta nada você me contar uma coisa aqui e no desenrolar do processo eu descobri que você estava. Já aconteceu em audiência, eu olhar para o meu cliente e falar assim, tipo, você tá louco, meu? Você fez isso?
Vem o policial, fala, vem a testemunha, fala, aí depois ele, doutor, eu falei, mas por que você não me disse isso antes, cara? Olha só, você se prejudicou, porque você precisa falar a minha verdade. Só que tem muita gente que tem medo de falar a verdade, por quê? Porque existem alguns crimes que os próprios advogados criminalistas, muitos advogados criminalistas não fazem. Então ele tem medo de falar a verdade e falar, putz, se eu falar a verdade, esse advogado não vai pegar meu caso. Eu ia chegar nessa pergunta. Você entendeu? Não vai pegar meu caso. É a questão social do crime, né? Exato, que aí exato. O cara não quer falar mesmo, porque é pesado. É pesado, exatamente. Entendeu? São casos de estupro de vulnerável, um homicídio que o cara cometeu, um feminicídio que o cara... Doutor é criminalista, né? Doutor, fala, pode rasgar o verbo. Você fez, cara, independente de você ter feito ou não, a minha função aqui, quando eu escolhi ser advogado, porque até digo, ser advogado criminalista não é nem você que escolhe, você é chamado. Você é um chamado. É um chamado. É diferente do advogado criminalista. Eu falo isso sem nenhum medo de errar. Porque não é só a questão, tem que ter estômago. Cara, você tem que ter, por exemplo, eu já falei isso para algumas pessoas falam, cara, isso aí é história para boi dormir, você é advogado criminalista porque advogado criminalista ganha mais, tal. E não é, porque assim, realmente a gente lida com algumas situações peculiares que se fosse pelo dinheiro você não ficaria. E eu faço uma comparação do advogado criminalista diante de um criminoso, de uma pessoa que está sendo acusada por um crime e que ela constitucionalmente ela precisa e tem direito a uma defesa, e muitas vezes essa pessoa realmente está sendo acusada injustamente, jogada na cena do crime. Tem muito disso, acontece. Então eu vejo, como que eu vejo o indivíduo que pratica um crime? Parece até meio utopia, mas eu vou fazer aqui um paralelo. Da mesma forma que Cristo vê o pecador e ele deu a vida dele pelo pecador e fala, se arrepende que você está salvo. Sim. É um paralelo que eu faço. Eu vejo o cara que praticou um crime. Esse cara, ele precisa de uma defesa, ele precisa ser, ainda que ele seja culpado, ele precisa sofrer uma pena proporcional e digna. E aí, aonde eu falo, que não é para todo mundo. Porque a maioria da sociedade, se você pegar de 100 pessoas, 2 vão falar, cara, vamos analisar melhor essa história. As 98 vai falar, mata, não, ele tá errado mesmo, eu quero a cabeça dele, vamos lá fazer justiça com as próprias mãos, e não é assim que funciona. Até porque amanhã, eu sempre digo isso, amanhã esse acusado, esse cara que muitas vezes a sociedade quer matar hoje, amanhã pode ser o filho, o marido, pode ser a própria pessoa que passa por isso. E aí? Exatamente. Eu faço parte dos 98. É normal. A questão é que a sociedade brasileira como um todo não tá aguentando mais a violência. Exato. Então, é por isso, não é porque eles querem bater, não é porque ninguém aguenta mais. Exatamente. Aí vem aquela advogado de bandido, advogado ladrão, você... E não é. A gente olha assim, que fique bem claro, o advogado criminalista, ele não tá ali porque ele acolhe ou ele coaduna do crime cometido. Não, você tá certo, você tem que ter matado mesmo, você tinha que ter arrebentado. Não é isso. Cara, você fez... Vamos lá. Você vai ser condenado pelas provas, tal. Você vai receber uma condenação aqui de 5, 7, 10, 15, 20, 30 anos. Mas eu vou tentar aqui, tecnicamente falando, e a gente vai trabalhar para derrubar essa pena o máximo possível e que você compra numa cadeia apropriada, numa penitenciária, que você fica num CDP adequado, tal. Até meio estranho falar adequado. É que hoje nós temos, para alguns crimes, nós temos as penitenciárias direcionadas para aquele tipo de situação, né? Mas é isso, o advogado, o criminalista, ele vem justamente para proporcionar aquela defesa técnica e fazer com que aquele cidadão que praticou um crime, e digo mais, esse cidadão, repito, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, que ele venha cumprir uma pena justa, que ele não venha ser submetido ao poder
do Estado, ao poder de punir do Estado, porque se não é um advogado, eu falo para você, o Estado vem sem dó. Uma pena que era para ser 2, o Estado joga 10. Vamos trancar esse cara aí. Ah, mas não... Então vem um advogado para dosar. Peraí, não é 10, são 2. Sim, Isso aqui ele não fez. Isso aqui ele fez diante de uma circunstância de legítima defesa. Esse crime que ele realmente cometeu tem uma situação técnica aqui que tira a culpabilidade. É muita tecnicidade. Então, por isso que muitas vezes também a gente vê algumas situações, televisão e tal. Cara, o cara fez isso e saiu pela porta da frente. Pô, o cara vai responder por excesso de liberdade. São questões muito técnicas. Não é porque o advogado é bom, claro, o advogado tem que ser conhecedor da lei, e não é porque também houve uma injustiça. É porque a lei penal proporciona aquela situação. Por exemplo, o flagrante. Hoje a pessoa só pode ser presa em flagrante, cometendo o delito. Se ele saiu do flagrante, por mais que ele tenha matado, por mais que ele tenha cometido o crime mais horrendo. As famosas 48 horas. Então... que dizem, né? Mas não é bem as 48 horas. Não, na verdade não. O que acontece? O flagrante, de uma forma bem resumida, o flagrante é o seguinte. Ele tem que ser pego no ato, logo após ou depois. Vamos supor, o cara foi pego roubando aqui um comércio. Roubando. Ou furtando. Já foi a diferença. O que é roubo? Roubo é todo crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Quando usa revólver, bate, toma, pá, e para obter a inversão daquele bem. O furto não. O furto ele toma de forma sorrateira, sem agressão, sem violência, e ele subtrai aquele bem. Vamos supor, ele furtou. A polícia chegou na hora, pegou o cara ali, o cara fugiu, a polícia tá no encalço dele, correndo atrás e tal. Vamos supor que a polícia ficou, por exemplo, 25 horas, 30 horas, uma semana atrás daquele cara, quando a polícia pegar, é flagrante. Se a polícia correu, primeiro quarteirão parou e pegou no outro dia, já não é mais flagrante. Como se torna flagrante? Se a polícia pegar ele com algum bem, objeto oriundo do furto. Então, é muita questão técnica. Então, por isso que não existe muito essa questão de horários. Por exemplo, o Lázaro, quando a polícia matou o Lázaro. Pô, quantos dias foram? E ele ia ser preso em flagrante, porque a polícia, do momento que descobriu os crimes, a polícia não parou de persegui-lo. Então, enquanto a polícia não desiste de forma ininterrupta, o flagrante perpetua. E aí é aplicado o flagrante e a pessoa é presa. Se a pessoa não for presa em flagrante, ela se apresenta, o delegado vai ouvi-la, vai ver as circunstâncias, vai passar pela audiência de custódia, né? Passa pela audiência de custódia, se for preso. Se não for preso, ele se apresenta. Se o delegado... na verdade, isso também é muita questão técnica, porque, por exemplo, o cliente, a pessoa praticou um crime. Se ele for lá sozinho, é muita coragem dele. O que ele faz normalmente? Pega um advogado. Doutor, ontem à noite eu matei fulano, ontem à noite eu fiz isso e aquilo, quero me apresentar. O que o advogado faz? Vai até aquele DP, até aquele departamento, aquele distrito policial da comarca ali onde ele praticou e falou: olha, meu cliente, que é o cara que matou, que praticou tal delito ontem, quer se apresentar. Eu quero saber com a autoridade policial, que é o delegado, qual que é a possibilidade dele ser preso. Eu já vou levar alguns requisitos, falar: olha, aqui não é caso de prisão, dá para ele responder em liberdade. Ele tem residência própria, trabalho lícito, família, tal. Doutor, traz ele aí que a gente só vai ouvir e libera ele. Ali a gente faz um trabalho de profissional para profissional, Sim. de delegado para advogado, e normalmente é cumprido essa palavra por parte do delegado. E aí o que a gente faz? Leva, apresento, ele presta o depoimento dele e vai. Porque não tem risco de fuga, não tem risco de fugir, certo? Mas se tiver risco, aí eu nem levo meu cliente. Eu falo: olha, o delegado falou que vai te liberar, mas assim, de verdade, ele não vai te liberar. Então, mantém, foragido mesmo, deixa o delegado pedir a preventiva, e aí a coisa vai rolar, e o processo vai continuar, e a gente vai estar junto. Então, tem várias situações. De toda forma, a questão da violência, como nós estávamos falando, é o que eu falo. Por exemplo, recentemente nós tivemos a alteração da lei 14.994, acho que é 14.994 de 2024, que foi uma lei que alterou um crime que está muito em evidência, que é o feminicídio. Sim. O feminicídio hoje, ele é um dos crimes que além de mexer com a sociedade, ser um crime que tem que ser combatido,
ele tá cada dia aumentando mais. E assim, de forma muito estúpida, de forma muito vulnerável. O cara chega, acha que porque a mulher não quer mais ele ou coisa desse tipo, não, você não é mais minha, então eu vou te matar. Pá, vai lá e mata, dá facada, enfim. E por isso que aconteceu dentre algumas alterações, teve a alteração do crime de feminicídio, que hoje é um crime autônomo. Antigamente ele era uma qualificadora do artigo 121. Hoje não, é 121A. Então hoje o crime de feminicídio chega de 20 a 40 anos. Mas onde eu quero chegar? Que é onde entra essa questão da violência e o clamor social, que não é aumentando a pena que vai diminuir o crime, que vai diminuir a violência, a justiça vai ser feita, não é isso. O que nós temos que pensar, aí já entra uma questão mais política, de questão política e social, enfim. A gente tem que trabalhar, por exemplo, o que eu penso? Se um dia eu fosse um político, o que eu penso? Fazer institutos, ONGs, para atender esses homens que têm esse distúrbio, que eu vou chamar de distúrbio. Muitas vezes é sem vergonhice mesmo. É uma posse que o homem tem sobre a mulher. Cara, assim, pô, foi bom enquanto durou. A mulher não quer mais, deu problema. Sai fora, velho. Sai fora. Deixa a mulher viver a vida dele. Ah, mas eu não aguentei, mas não... É tanto que, abrindo parênteses, em 2021, se não me falha a memória, até em 2021 a gente poderia usar a linha de defesa, que era legítima defesa da honra. Ou seja, o cara descobriu que tinha sido traído, era meio que justificável ele ter matado a mulher. E aí o STF falou, não, isso não existe, acabou. Nem vem pra cá, advogado, usar isso era essa muito tese, usado, era bastante usado. Legítima defesa da honra. E muita gente foi absolvida ou pegou penas pequenas. Hoje não existe mais. Então, o que eu digo? Cara, relacionamento entre homem e mulher, principalmente hoje, que tá muito volátil, uma insegurança demais, casamentos mais casamentos, divórcios mais divórcios, uma bagunça. A sociedade, infelizmente, está enfrentando essa mutação que tem trazido problemas para o seio familiar. E isso tem causado o quê? Esses crimes familiares, que é a violência contra a mulher. Mas eu digo, não é aumentando a pena do crime que vai diminuir o crime. É tanto que eu tô marcando. Depois que aumentou, foi dia 8 de outubro, se não me falha a memória, dia 10 de outubro. Mais ou menos o quê? Hoje é dia 30, né? 31. 20 dias praticamente que a lei já tá em vigor. Cara, você liga a televisão, parece que aumentou. Então, quer dizer, o cara vai ficar mais tempo preso, vai dar mais gasto para o Estado, mas aqui, ó, na porta de entrada continua aberta e escancarada. A gente tem que fazer um trabalho de política social para pegar esses caras e falar, você tá com problema com a sua mulher? Separa. Separou? Você tá pensando em fazer besteira? Vem aqui, ó, vem se tratar. Porque da mesma forma que tem as assistências sociais que atendem essas mulheres que sofrem essa violência doméstica, eu acho que o homem também precisa, porque tem muito cara que realmente ele fica retardado, ele fica cego. E aí ele acha que a mulher não pode mais se envolver com ninguém, se relacionar com ninguém, e quer matar, e quer fazer isso, quer fazer aquilo. Calma, gente, calma. A gente tem que ter um equilíbrio. Eu sei que é complicado, eu sou homem. E eu sei que é complicado você ter alguém e perder, como também pra mulher. Agora, recentemente, vindo pra cá, eu tava assistindo uma entrevista de uma mulher que matou o marido porque ela viu o marido com outra mulher. Ele falou, mas eu nem tô mais com você, tá? Ela foi lá dar uma facada no pescoço do cara e matou o cara. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que trabalhar mais essa questão cultural, essa questão emocional, essa questão... Eu acho que se a gente fizer isso, fica melhor. Mas até que isso não aconteça, a gente vai tentando banir essa violência, pelo menos dar aquela sensação, né, de punição maior, dá aquela sensação de que a justiça foi feita. E não é assim que funciona. Não adianta a gente ficar só aumentando leis, aumentando pena, e vamos colocar o cara na cadeia. Hoje, a gente sabe que a prisão, a cadeia, ela é uma exceção. Mas na prática não é o que acontece. Exatamente. Às vezes a pessoa pratica um crime simples. O que é um crime simples, doutor? Uma receptação. O cara tá andando na rua, hoje a gente sabe que tem muita gente, somente nessas feiras de rolo e tal,
Eu peguei um cliente recentemente. Ele comprou um carro de 100 mil por 20 mil. Aí, Tá evidente que tem coisa errada. Tem né? coisa errada. Mas ele comprou. Pô, eu vou sair de um Fiestinha 2014, vou pegar uma Compass. Uma Compass 2018, 2020 por 20 conto. E vou rodar. Beleza, foi pego. Inclusive aqui em Osasco. Foi pego. A polícia parou, pediu documento, tal, como viu. Carro, placa dublê, tal, todo aquele rolo. Onde você comprou esse carro? Eu peguei num anúncio no jornal. Ele não vai passar a fonte de quem que ele comprou. Anúncio no jornal. Cara, você não desconfiou que isso aqui tava errado esse preço? Olha, na verdade, o cara falou pra mim que tava apertado e que precisava vender urgente e que o carro tava todo legalizado. E aí ele me deu a documentação, mostrou, eu comprei. Paguei à vista, os 20 mil. Tá, então vamos pra delegacia. O carro fica apreendido e o cidadão, muitas vezes de bem, ou numa ingenuidade, se assim posso dizer, né? Com uma certa... que é fato, o brasileiro sempre quer levar vantagem em tudo, né? E aí o cara fica preso. Você foi preso em flagrante porque você estava conduzindo um veículo dublê, e você vai ficar preso. Aí ele passa pela audiência de custódia e no outro dia, normalmente, o juiz libera para ele responder aquele crime que é de receptação, crime 180, do artigo 180, em liberdade. Então esse crime eu chamo de crime leve, né? Um crime leve. Então, quando acontece isso, normalmente o juiz libera, mas tem muitos juízes que não liberam. Fala, peraí, você comprou ciente, você vai ficar preso. Então, hoje essa questão, por quê? Eu preciso dar uma resposta para a sociedade. Eu preciso mostrar para a sociedade que eu sou juiz, ou que o Estado está fazendo a sua parte, o juiz está aprendendo, e não é bem assim que Já funciona. entra o ego, né? Exatamente. Verdade, e aí acaba ego, né? violando a Constituição, as leis, o Código Penal, o Código de Processo Penal, e acaba virando uma bagunça. Enfim, e aí é onde entra o advogado criminalista, justamente para filtrar, para trazer um peso e medida mais correto, mais honesto para esse tipo de situação. até pegando esse gancho seu aí, outro dia eu estava vendo o secretário de Segurança da HIT, né, fazendo uma dura crítica para a audiência de custódia, porque pegando os números aí de 2023, ele falando que mais ou menos 40% dos indivíduos presos em flagrante, no dia seguinte os juízes estavam liberando. Estavam soltando. E até receptação, furto, roubo, inclusive até tráfico de drogas também estavam soltando, e ele apontando que a polícia faz o trabalho dela, prende, intercepta muitas vezes em rodovia, tráfico, até ele mencionando um cidadão que foi pego com uma carreta, ele deu até um exemplo lá de uma carreta lá, tinha não sei quantas toneladas de drogas lá, e mesmo assim o juiz na audiência de custódia soltou porque entendeu que o cara não fazia parte de uma organização criminosa, que poderia responder em liberdade. Sim. E aí ele fazendo essa crítica, que muitas vezes a sociedade cobra da polícia, e ele demonstrando que, na verdade, tem que cobrar a justiça, e não a polícia, que a polícia está trabalhando. Sim. Só a parte. Como que você vê essa questão aí, dessa crítica com o que está virando a audiência de custódia, que praticamente está liberou geral? A audiência de custódia é um instituto que já existe há muitos anos, mas ela foi mais intensificada a partir de 2015, né? E o que acontece? Para que serve a audiência de custódia? Para verificar a legalidade daquela prisão, inclusive para combater abusos de autoridade, né? Em questão de agressão. Você prendeu o cara porque o cara roubou, furtou uma lata de milho verde, um litro de leite. Então, a audiência de custódia, uma das finalidades, dentre outras elencadas no CNJ, e inclusive no próprio Código do Processo Penal, é verificar a legalidade daquela prisão. Se aquela prisão foi legal ou ilegal. Se foi ilegal, relaxa a prisão. Se foi legal, a gente pede o quê? A conversão daquela prisão em flagrante em liberdade provisória. Pois bem, o que acontece? Eu não concordo, porque assim, o juiz ali que vai fazer aquela audiência de custódia, quando ele se depara com aquela situação, justamente naquilo que eu disse, que a regra
é a liberdade, a exceção é a prisão. Então o que ele vai analisar? Ele vai analisar primariedade do cara, bons antecedentes, se tem residência fixa, se tem emprego lícito, se tem filho menor de 12 anos, o grau de periculosidade daquele indivíduo que está ali naquela situação. Pois bem, se o juiz entende que aquela pessoa que está sendo acusada e vai dar-se início a um processo crime, porque ele foi pego em alguma situação, por exemplo, esse cara que estava pilotando esse caminhão com não sei quantos quilos lá de droga, de entorpecente. O que o juiz fala? Pô, peraí, o cara é primário, o cara não participa de organização criminosa, não tem bons antecedentes, tem emprego lícito. Enfim, ele analisa esses pontos, não são todos os juízes, tá? A maioria, o que faz? Prende. Alguns juízes soltam. É a maioria que prende. Poucos juízes. Eu sou capaz de dizer para você que numa audiência de custódia, ali na Barra Funda, se você for, por exemplo, num domingo, num plantão, eu falo para você que de, sei lá, 20, 30 audiências que tem ali no domingo, das 8 da manhã até meio-dia, que é o plantão, cara, eu falo para você, 5, 6, dependendo do dia, são liberados. O resto fica tudo trancado. E às vezes, cara que praticou crimes assim, simples, como a receptação. Então, mas assim, o trabalho do secretário de Segurança Pública é exatamente movimentar essa questão social e política porque realmente a polícia quer prender. É fato, a polícia quer todo mundo na cadeia. Só que aí vem a lei é onde eu falo, o poder do Estado, que a polícia representa o Estado. O Estado quer todo mundo preso. Só que aí vem o direito, o advogado e fala, opa, até porque o artigo 133 da Constituição Federal fala que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Ou seja, se não é o advogado fazer uso da lei, a polícia vai prender todo mundo. Ele vai bater o olho em você e vai falar assim, cara, esse cara parece com aquele... Cadeia. Aí esse cara parece com aquele... Cadeia. Por exemplo, a gente tem uma série de ilegalidades quanto ao reconhecimento. Esse foi esse cara aqui? Aí a vítima fala, não foi esse não. Você tem certeza? Olha direito se não foi ele, por foto, tá? Não, olha, eu acho que foi. Né? Tá. Foi isso aqui, põe a foto aqui. É mais ou menos isso. Então, se a gente não chega aplicando a lei, a Constituição, o conhecimento, e a gente chega com força para trazer equilíbrio, cara, muita gente ia ser presa, muita gente. Então, a questão da audiência de custódia hoje é muito relativa. Tem juízes que liberam, tem juízes que não liberam, casos simples, por exemplo, um crime hoje que está pegando demais e muita gente não sabe. Aproveite já para deixar um alerta. Tem gente vendendo e emprestando conta digital para organizações criminosas praticarem crimes. Pô, mas eu só emprestei. Cara, eu tive 2 casos aí recentemente. O primeiro caso foi de uma menina de 19 anos, mãe de família, menina de boa, trabalhadeira, sabe? Ela emprestou a conta pro namorado. Tava 2 meses com o cara, emprestou a conta pro cara, terminou o namoro, deixou o cartão com o cara. E ela não sabia que o cara era do corre. E o cara na rua fazendo o quê? Fazendo a tal da quadrilha do Pix. Roubando, praticando extorsão. E o dinheiro caindo na conta. E só cai na conta dela. Fazia lá o roubo, lá a extorsão, e caía dinheiro na conta dela. E ele sacava e movimentava. Um dia a casa caiu. E aí ela estava no meio. A conta dela estava no meio. Resumo da ópera. Ela pegou 8 anos de prisão. Sem fazer absolutamente nada. Teve outro caso que pegou 7 anos. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado. Esse lance de... Empresta sua conta para mim, porque eu tô com um problema no banco e eu tô com bloqueio, e se cair dinheiro na minha conta, eu tenho um dinheiro para receber, se cair, eu te dou 50, 100, eu te dou 200 pau. Claro, meu, você é meu camarada. Hoje para abrir a conta nos bancos digital é a coisa mais simples. Mais simples, muito fácil. Já pelo celular. Muito fácil. E aí você... E a maioria fala, não, é porque foi um colega de um colega que me indicou esse colega que falou que era para receber um dinheiro que ele precisava receber, mas era do crime. Essa pessoa vai ser presa, vai responder criminalmente, e dependendo da situação,
vai responder, vai pegar uma pena alta. Hoje um crime de extorsão, que é justamente isso. O que é extorquir? É você pegar uma pessoa, de repente você prende essa pessoa no cativeiro por horas, segura aquela pessoa, força com um revólver, olha, passa isso, passa a senha, transfere para mim. Isso é um crime de extorsão. O crime desse hoje, uma pessoa que está sendo condenada, tem um caso aí de clientes primários que está sendo condenado a 17, 18 anos. E vou falar, às vezes o cara conseguiu transferir R$1.000. É só. Tem uns que conseguem até um valor a mais. Mas independente do valor, cara, você pegar 18 anos, 17 anos de cadeia, na primeira que você vai fazer, cara, pensa bem. Então, inclusive, essa pessoa que impressou a conta tá no meio. Então, assim, são N situações que a gente enfrenta todos os dias. E aí é onde entra a audiência de custódia. Por isso que eu falo, a polícia quer prender. O DERIT, ele tá fazendo o trabalho dele. Inclusive, muito bem feito. Porém, se os advogados, se a justiça, se a Constituição deixar só a polícia trabalhar, aí, cara, vai ser muita gente presa, inclusive nós. Doutor, o perigo. O assunto hoje, o assunto do momento é a tal da inteligência emocional, né? Como é para você lidar com a defesa lidar emocionalmente, né, com a defesa de crimes graves? Como que é isso para você? Você pergunta, eu, advogado, ou com a pessoa? Não, você, advogado. Tá. É assim, aí vem aquele lado que eu comentei com você eu usei aquele exemplo sobre Cristo como ele olha o pecador. Primeiro, eu consigo, graças a Deus, separar bem a situação. Se você falar para mim hoje, tem algum crime que você não que você não atua? Eu atuo em todos os crimes. Existem situações peculiares que pode ser que eu não pegue. Por exemplo, eu tenho já vieram clientes no meu escritório até mim, que chega para mim e fala, doutor, eu fiz isso, só que é o seguinte, doutor vai ter que fazer isso. Opa, peraí, quem é um advogado? Eu ou você? Quando eu me mantenho, eu me apresento, me deparo diante de clientes com essa petulância, eu falo, cara, é o seguinte, procura outro advogado, eu não sirvo para você. O que você cometeu, eu defendo tranquilamente. Tenho técnica, tenho tese, tenho peito, vou pra cima. Mas o teu jeito não vai dar certo comigo. Que é uma coisa, inclusive importante nessa questão emocional, que tem muito advogado ainda, principalmente os iniciantes, que tem uma questão de medo. Eu tenho medo de falar com o cliente, como que eu vou lidar com aquela situação? O advogado criminalista não pode ter medo. Por mais maioral e moral que seja o cliente dele, é o chefe da não sei aonde, é o cara que mata, é o cara. Eu lido com clientes que você troca ideia com eles, você vê que o cara é homicida, o cara nasceu para matar, ele tá preso porque ele matou alguém e ele fala, doutor, o dia que eu sair daqui eu vou matar A, B e C. Cara, você começou a cumprir a pena agora. Então você vê que é um cara que tem um grau de periculosidade alto. Já tem essa predisposição. Essa predisposição já tá no sangue do cara. Enfim, não sei, cara. É muito louco isso. Mas, o que você tem que fazer? Uma coisa que é muito boa essa questão emocional, porque quando você tem um emocional equilibrado, frio e racional, você consegue julgar limpo. Porque o que manda no mundo do crime? É o papo reto. É o famoso poucas ideias. Doutor, o que você consegue para mim? Diante dessa situação eu consigo para você isso. Eu já deixei dinheiro na mesa. Cliente me ligar, doutor, vamos conversar, tô com uma questão, meus 2 sobrinhos foram presos, tal. Quanto o doutor cobra para ir lá fazer esse flagrante? Cara, eu cobro 30 mil. 30 pau? Tá. Doutor, foi fulano que te indicou, eu vou pagar. Mas é o seguinte, tá praticamente fechado. Mas é o seguinte, doutor garante que vai trazer eles? Falei, não garanto. Não garanto, primeiro, que eu não sei o crime que eles cometeram. Não sei a vida pregressa criminal deles. Sim. E segundo, amanhã vai ter uma audiência de custódia. Eles não vão sair porque eles foram pegos em flagrante. Mas, doutor, a polícia forjou, a polícia... Agora isso não importa, vamos primeiro analisar. Então, se você quiser, eu posso ir acompanhar amanhã a audiência de custódia e, dependendo do que vocês me apresentarem como emprego lícito, domicílio próprio, enfim, alguns quesitos que eu vou precisar, pode ser que eu consiga. Pô, doutor, não, se o doutor garantisse, estava fechado. Não garanto. Então, o próprio cliente do crime,
ele se sente bem com esse tipo de profissional. E aí você tem que ter um psicológico bem legal, bem equilibrado. E isso, com certeza, o dia a dia. Eu acho também que já tem muito da natureza da pessoa também. Sim, sim. Porque assim, tem cliente que se você não fala firme, ele te intimida. Muitos clientes. Tem cliente que quer gritar com o advogado. Tem cliente que você tá aqui você vai fazer a visita pra ele lá no parlatório, no presídio, que isso eu faço constantemente. É uma coisa que eu gosto de fazer. Até é importante entrar nesse mérito, que assim, o advogado criminalista, muitas vezes, o direito, o advogado, ele não trabalha, a natureza do trabalho do advogado não é de fim, é de meio. É diferente de um arquiteto, de um engenheiro, que ele fala, vou fazer isso, esse prédio, assim, e ele tem que entregar aquilo. O advogado não, ele trabalha, a natureza jurídica do trabalho do advogado é de meio. Eu vou fazer, o resultado, a gente tem que buscar o melhor. Depende do juízo também. Depende de tudo. Do juiz, do autor, do crime, das provas, uma série de coisas. Então eu vou trabalhar, ok? Ok. Pois bem, tendo em vista essa situação de incerteza quanto ao resultado, o que eu procuro fazer com as famílias, com os presos, com os clientes? Dar o máximo de atenção possível. E já digo, advogado criminalista tem que estar disponível 24 horas. Salvo exceções, claro. Você está no final de semana, numa festa, saiu, porque ele tem vida também, ele viaja. Mas pelo menos atender o telefone, dar essa atenção para a família e para o preso. E eu sou um tipo de advogado que eu faço questão de visitar o preso aonde ele está. Claro que se está muito longe, a gente usa o sistema de videoconferência. Mas se está no estado de São Paulo, eu vou presencialmente. E eu já vi, não comigo. Comigo nunca aconteceu, até porque eu nunca dei esse tipo de liberdade. E meu papo com o meu cliente é um papo profissional, reto, e ali. Não deu, falou tchau, tô saindo fora, tô renunciando aqui o mandado, e o mandato, então acabou. Bom, enfim. Eu já vi cliente bater no vidro. Doutor! E falar aquele palavrão. O senhor falou que ia fazer isso, tal. Não falei. Aí eu olho assim e falo, cara, que relação estranha de advogado com cliente. Sim. Jamais que eu vou permitir um cliente falar assim comigo. Mas porque o doutor é fortão, o doutor é esse? Não, porque eu já imponho respeito. Sim. Eu já falo com ele e ele já... E esse cara, ele tem esse... no início, né? Ele tem esse tato. Ele fala, pô, esse advogado é firmão. Se ele falar, tá falado. Agora é uma opção minha, como cliente, ficar com esse advogado, mas ele não vai aceitar nenhum tipo de situação diferente disso. E aí, falando de crimes, a pessoa chega e fala que cometeu determinado crime, matou, estuprou, roubou, enfim. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar por aqui, ó. Você tá foragido? Então continue escondido, tá? Você vai falar comigo só assim ou assado, cuidado com interceptação. Telefone de advogado criminalista sempre é comum ter interceptado de forma proibida, de forma ilegal, mas a polícia ou alguns órgãos costumam fazer quando quer descobrir o paradeiro de algum procurado, de algum foragido. Isso é muito comum, então vamos conversar assim, a gente vai conversar só assado, num lugar que não tenha sinal, manda recado pelo fulano, pelo beltrano, vamos conversando, vamos manter dessa forma e deixa que eu vou resolver seu problema inicialmente dessa forma. Eu vou até o juiz, vou até o delegado, vou falar que você tá disposto a falar, tá disposto a se entregar, tá disposto a participar da audiência, enfim, a gente tem essa frieza, tem que ter esse controle. A família muitas vezes, doutor, meu filho, meu marido, doutor, eu nunca passei por isso, tal, calma, dona fulana, calma, olha, presta atenção. Eu entendo você, eu compreendo o que você tá passando, mas agora a gente tem que ir por esse caminho. Me ajuda pra mim te ajudar. Então você não pode, muitas vezes, se misturar com a dor do cliente, senão você não consegue desenvolver um bom trabalho. Exatamente. Você tem que se compadecer de forma humana e profissional, mas você não pode criar aquele vínculo emocional, senão desanda. Cliente que chega na delegacia, porque foi tudo errado, não, eles forjaram, não sei o que, calma. Se você me contratou, fica lá fora e deixa que eu resolvo. Sim. Pode concluir, doutor. É isso aí, basicamente isso aí. Não, o que eu ia perguntar? A gente sabe hoje que a mídia ela tem um poder de persuasão muito grande, né? Entre as pessoas, de influenciar. Você já atuou em algum caso que essa influência da mídia já afetou em algum julgamento, até algum veredicto? Olha, eu já atuei em vários casos midiáticos, mas em linhas gerais, a mídia ela tem o poder de destruir e construir. Em linhas gerais.
E, infelizmente, esse é um dos problemas que nós temos enfrentado nos últimos anos. Porque, assim, a gente nota que, muitas vezes, aquele cara, aquela situação não é para tanto. Eu vou dar um exemplo aqui, recentemente, da própria Deolane, doutora Deolane, e do Gustavo Lima. Sim. O caso da Deolane não era caso de prisão. Porque na nossa lei existem dispositivos, existem leis que falam, olha, aquela pessoa, aquele caso, aquele crime que ela praticou, ela pode responder o processo em liberdade, ela pode até sofrer uma sanção, porém ela não precisa ficar necessariamente encarcerada, presa. Existem outros meios, que é o artigo 319 do Código de Processo Penal, que são, por exemplo, uma tornozeleira, monitoramento, assinar mês a mês no fórum, comparecer periodicamente ao fórum, não sair depois de determinado horário, não frequentar determinados lugares, por exemplo, no caso da Deolane, não ter acesso à rede social, ficar em casa, alguma coisa desse tipo. Tinha outras, mas o que é? O povo. O povo começa, o clamor social. Então, muitas vezes, infelizmente, o judiciário ele se deixa levar por essa situação. Muitas vezes. Mas eu, pessoalmente falando, qual foi um dos casos que eu atuei, inclusive com o Dr. Fábio, um amigo meu, fizemos alguns processos juntos, foi o Tribunal do Júri da família Gonçalves. Foi um caso que aconteceu em 2021, não me lembro agora a data, acho que foi 2020, um caso de uma filha com a namorada, com os 2 primos dessa namorada e um colega, 5 pessoas que mataram os pais e o irmão, mataram de forma cruel, queimaram os corpos, foi uma coisa horrenda, assim, foi algo que caiu na mídia nacional. E eu, juntamente com o Dr. Fábio e outros advogados amigos nossos, fomos contratados para fazer a defesa da namorada, que assim, cara, é aquele caso que a família, a gente chegou na porta do fórum, tinha repórteres, tinha a comunidade, todo mundo querendo a cabeça deles. A gente chegou, a gente foi até hostilizado. Advogados, eles que vão defender esse pessoal, não sei o quê, papapá. Enfim. Mas aquele caso concreto não foi nem a mídia que influenciou. Ali houve muita presença da mídia, vários meios de comunicações. Foi um processo que se estendeu quase 3 anos. Houve várias tentativas de fazer o júri, não dava certo, e cancelava, e redesignava a audiência, enfim. Até que foi concluído esse júri. Mas, assim, houve sim uma certa influência da mídia, mas não foi aquela influência decisiva. O caso realmente não tinha muitas provas a favor. 90% das provas era contra. Inclusive, elas contaram a história delas. Houve ali uma certa confissão e de cada uma das partes ali. No entanto, foi um trabalho que teve muita presença da mídia. Mas a mídia hoje ela é preocupante, principalmente para o direito criminal. Porque o advogado criminalista, quando ele chega numa audiência no Tribunal do Júri, que é uma das minhas especialidades, ele já chega no negativo. Porque normalmente é uma pessoa que matou, pessoa que matou o colega no bar, é um homem que matou uma mulher, feminicídio. Ou seja, você está defendendo um cara que está sendo acusado de um assassinato ali. Então você já chega negativo. O Ministério Público, com toda a estrutura que o Estado proporciona, tem toda a autonomia de levantar provas, pegar imagens, muita coisa que a defesa não tem. Ou seja, você já sofre aquele sentimento, aquela força negativa por parte da sociedade e de quem está ali na plateia. Então, isso complica um pouco, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. E é o que você fala, envolve toda a questão emocional. O advogado criminalista, emocionalmente, ele tem que estar muito bom, psicologicamente, ele tem que estar alinhado, ele tem que procurar alguns escapes, algumas atividades, ele tem que procurar se desligar, porque senão ele começa a ficar meio doente. Resumido, frio e calculista. Falar em provas.
Tem algum caso que o doutor tava todo mundo, as circunstâncias levavam a crer que o indivíduo cometeu aquele crime. Todo mundo tava enxergando um 9, né? E no final, o doutor conseguiu, não, é um 6. Já teve algum desfecho nós assim? tivemos sim vários casos, mas um caso que é muito complicado, que é a questão do estupro, né? E teve um caso de um cliente que ele estava sendo acusado de estupro, inclusive de ter chegado a praticar o ato com a enteada. E foram feitos os exames na enteada. Ele ficou preso bastante tempo. E quando chegou na audiência, o laudo que havia sido, o laudo referente aos exames que havia sido feito na menina ainda não estava no processo. E quando a menor foi prestar o depoimento, ela contou uma outra história. Tipo, ela desmentiu. Falou, não, ele não fez isso. Mas por que você falou que ele fez isso? Ah, porque... Aí contou aquela história e tal, menina muito criança e tal. Aí o juiz falou assim, doutor, eu pedi a liberdade do meu cliente naquela audiência. Ele falou, doutor, eu vou conceder a liberdade provisória para o seu cliente diante do depoimento e vamos aguardar o laudo. E eu, assim, falei, ele vai ficar solto, mas ele vai ser preso, porque diante do que a menina falou, né? E ele foi um caso que ele não abriu comigo. Ele não abriu. Ele ficou muito no anonimato, até eu fiquei na dúvida. 2 dias depois saiu o laudo, juntado o laudo no processo. O laudo veio totalmente negativo. Então foi uma questão que até eu acreditava que ele ia pegar aí 18, 20 anos, e graças a Deus, graças a esses exames e o depoimento da menina, ele já estava na rua. E aí logo depois saiu o julgamento, a sentença final. Eu nem recorri, foi absolvido por uma falsa acusação. E isso aí acontece no crime de estupro, isso acontece no crime de tráfico. Muitas pessoas hoje são presas porque está ali com uma certa quantidade, é usuário de fato, é um usuário, e ele é preso porque ele estava ali nos arredores da biqueira. Então a polícia já fala, não, você também passa e tal, não, eu sou usuário e tal. E aí aí você tem que provar com exames, você tem que buscar provas que desqualifiquem o argumento do Ministério Público, que diz que aquela pessoa é um traficante contumaz. Aí você tem que trazer, não, o cara trabalha, o cara tem filho, o cara só vem aqui periodicamente para pegar, pode puxar a câmera aí do dia tal. Ele só vem aqui só para pegar, ele sai fora, ele é um usuário. Aí levanta exames, tem vários exames, por exemplo, o exame de toxicologia, como é que é? Agora esqueci. Toxicológico, acho que é o toxicológico. Esse exame comprova que o cara realmente usa. Então você pega alguns elementos para tirar aquela acusação de traficante para o usuário. E aí o usuário, artigo 28 da Lei 11.343, ele vai tomar uma advertência e vai para casa. Não tem pena, não tem nada. Então tem casos sim que você tem que ser muito técnico. E aí muitas vezes quantas vezes já peguei casos de tipo falar, cara, o que eu vou fazer? Eu tô vendo que realmente essa pessoa é inocente. E eu saio, vou dar uma volta, vou fazer uma outra coisa nada a ver, pra esse start, né? E me vem a ideia. E aí já vou na lei e tal, e a coisa acontece. Eu só queria, antes de meu colega ali ir para os momentos finais, Não, eu queria tirar uma dúvida com você sobre a negatividade que a sociedade dá para a galera dos direitos humanos ali, né? Então, toda vez que a gente vê uma reportagem da galera dos direitos humanos ali defendendo sempre do lado ali do criminoso ali, do acusado na hora ali, e a gente a sociedade nunca vê os direitos humanos atuando do lado da vítima. Muito difícil, ou pelo menos a mídia não mostra. Sim. Então eu queria ver você que atua ali mais diretamente, se você tem um contato com esse pessoal, se realmente eles não prestam assistência também pro lado da vítima, só fica mesmo do lado ali do acusado, do criminoso. A gente que tá do outro lado aqui, a gente não vê essa atuação deles do lado da vítima. Entendi. A pergunta é bem pertinente à nossa matéria, e
o que eu vejo, tá? Em relação aos direitos humanos aí, é uma questão mais de proteção mesmo, de proteção física, psicológica, naquilo que eu estava falando, a proporcionalidade da lei. Por quê? Muitas vezes, quando a vítima sobrevive, por exemplo, feminicídio ou tentativa de feminicídio, a mulher sobreviveu. A mulher tem um amparo hoje judicial que tem ali órgãos, tem institutos, tem uma série de situações que dá o acolhimento a ela. O que os direitos humanos bate, principalmente? É nessa questão de violência, nessa questão desordenada, muitas vezes, da polícia e da sociedade em cima daquele indivíduo que praticou um determinado crime. Por quê? Porque a análise é feita de qual ponto de vista, de qual ótica? Que aquele cara que praticou aquele crime, ele é aquela teoria, né? Ele é uma consequência da sociedade que não deu um suporte para ele lá atrás. Então hoje a gente não pode chegar arrebentando o cara. Seria mais ou menos isso. Mas muitas coisas também é promoção da mídia. Os direitos humanos, chegou aqui e tal, por que ele não vem defender? E não é bem assim. Na íntegra, no dia a dia, a coisa acontece diferente. Existe uma proporcionalidade. Os direitos humanos vê sim um lado da vítima, tá? Vê com bons olhos, tá? Quando sobrevive, obviamente, mas é mais para proteger esses direitos que o criminoso tem, que a pessoa pratica. Porque a gente tem que ter na cabeça o seguinte, que não é porque o cara praticou um crime que ele está desprotegido, ele tem direitos, e um deles é essa questão humanitária, que a gente tem que ter com essa pessoa, que a sociedade muitas vezes não tem, e com razão. Com você, meu amigo. Você é louco. Papo bom passar rápido, né? Se a gente fica aqui... tinha que ser 3 horas. Muita história, muita curiosidade. E não perguntamos muita coisa. Muita coisa muitas dúvidas. Queria falar sobre o Tribunal do Júri, queria falar muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. Pelo menos não nesse episódio. Eu tenho vários casos, Tem que ter parte 2, Vitor. Tem que ter parte 2. Vamos marcar, eu tô à disposição e vamos pra cima. Então... pedir pro doutor deixar um contato, rede social, para quem precisar dos seus trabalhos. Sim, Espero que não seja nenhum de nós, né? Quem precisar. Olha, se Deus quiser. Você sabe que um dos maiores trabalhos do advogado, e que as pessoas muitas vezes não dão importância ou não se atentam, é a questão de consultoria. Peraí, doutor, você está falando que você dá consultoria para o cara praticar um crime? Não é isso. Muitas vezes, muitos casos acontecem porque a pessoa foi achando, pensando, imaginando que não estava praticando crime, e quando ela acorda, ela está dentro de um crime. Então, muitas vezes, por exemplo, já teve pessoas que falam, doutor, mas emprestar conta é crime? É crime. Hoje é crime. Então, são várias situações. Então, muitas vezes, por exemplo, como é o meu caso, eu presto essa consultoria também em todas as áreas. Chegou com problema trabalhista, problema civil, aí eu vou te direcionar. No meu escritório tem todos os advogados. Tem advogado especialista na área trabalhista, na área civil, enfim. Mas aquele primeiro contato normalmente é comigo. Então é importante destacar isso, que eu sou especialista em direito criminal, porém, esse primeiro atendimento é comigo. E eu vou direcionar para o advogado certo. Sim. Então, pode ser que um de vocês amanhã venham precisar, a quem está nos assistindo, possa precisar, entendeu? E eu tô aí. Eu peço que vocês tenham gostado, as pessoas que nos ouviram e têm as suas dúvidas, a minha rede social deve estar em algum lugar aí, ponto criminalista, né? Me sigam lá, e qualquer dúvida, qualquer tipo de problema, o crime, a pessoa que pratica um crime, ou a pessoa que praticou ou está em vias de praticar, muitas vezes ela fica ali e fala, cara, com quem que eu vou falar? Né? Se eu falar com o Thiago, o Thiago já vai olhar meio torto pra mim, porque, pra que você é um advogado criminalista? Então fica meio... Sim. Aí se ele vai pra internet, ele vai pegar um que ele não tem indicação. É muito louco. Então por isso que, de toda forma, embora tenha as redes sociais hoje, e vários
mecanismos aí de divulgação da advocacia, principalmente criminal, mas o melhor caminho ainda hoje é a indicação. Principalmente a pessoa que está ouvindo aqui, que está assistindo, ela fala, putz, tem um cara, tem um colega, tem não sei o quê, sempre é um colega, um primo, né? Sempre tem um primo e tal, vai indicar, né? Então, tipo assim, é assim que funciona a coisa, tá? Sim. Mas eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez e estou aberto aí a perguntas e precisarem dos meus trabalhos, só entrar na minha rede social e lá teremos algumas. Então, a gente que agradece, muito obrigado mesmo. Igual, repito aqui, vai precisar ter parte 2, ficou muita coisa. Mas já acabou. Infelizmente. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Desejo sucesso para vocês aí. Obrigado. E nos veremos muitas outras vezes. Com aqui, certeza. de preferência, né? Com certeza. É isso aí. Pessoal, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal. Obrigado por acompanhar mais uma vez nosso trabalho. Beleza? Falou, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Tamo junto.